Muito bem, querida, querido. UERJ, questão 4, 2020, Biologia Discursiva. Sabe que é só aqui no meu canal, né? Que além da correção, você tem uma hiperrevisão em cada questão. Cada uma delas você consegue aí muita informação que eu posso te entregar, tá? Sou Márcio Léo e vou te entregar mais uma dessas questões lindas e maravilhosas, que foi a questão 4 da UERJ. Antes eu vou te dar toda a base teórica, já que ela tá lá e ela é bonitinha, ela vai falar sobre anemia falciforme, sobre um tanto de coisa. Você tá com ela na sua frente aí, tá? Primeiro eu vou fazer um apanhado para você aqui, lendo aí, interpretando o que vai falar sobre a questão. Bom, a questão vai abordar células-tronco. E é muito importante que você tenha na sua cabeça o que são as células-tronco. As células-tronco, elas têm duas coisas básicas. Um elevado potencial de mitose, então elas podem sofrer muita mitose, tá? E o grau de diferenciação delas que vai ser variável. Mas o que é importante? Que uma célula-tronco, ela pode sofrer mitose e pode ir formando outros tipos celulares. A ideia de tronco, né? A ideia de uma árvore. Então é o seguinte, existem células-tronco chamadas de células-tronco embrionárias. O nome está dizendo. Embrionárias são encontradas lá no embrião, nas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. O que essas células-troncos fazem? Essas células-tronco embrionárias, basicamente, elas são o seguinte, ó, você tem duas linhagens básicas. As células-tronco totipotentes. O que são as células-tronco totipotentes? São aquelas que a gente tem o zigoto e as primeiras células derivadas do zigoto. As primeiras células, os primeiros que a gente fala blastômeros, tá? São as primeiras células derivadas do zigoto. Qual que é uma característica dessas células? É que elas vão formar um indivíduo completo. São células que têm aptidão para formar um corpo inteiro, um indivíduo inteiro. Fechou? Então esse é o ponto importante. As células-tronco embrionárias pluripotentes, elas são encontradas nessa estrutura, essa estrutura aqui, ó, essa bolinha com essas celulinhas, ela é chamada de blastocisto. O blastocisto, ele tem uma camada externa, que a gente chama de blastoderme, e ele tem uma massa celular interna chamada de embrioblasto. É do embrioblasto que derivam as células pluripotentes, que vão ser capazes de formar os 3 folhetos embrionários que nós temos, ectoderme, mesoderme e endoderme, e os tecidos que derivam daí. Se a gente fosse resumir, então a gente pode falar que o embrioblasto forma todos os tipos de tecidos a partir deles. Os 3 folhetos, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso vão vir daqui, beleza? Mas também existem as células-tronco, chamadas de células-tronco adultas. Células-tronco adultas têm o que a gente chama de multipotência. Elas não podem mais formar o indivíduo completo, não podem mais formar todos os tipos de tecidos, mas, preste atenção, são células que são encontradas nos vários tipos de tecidos e são células que estão associadas a quê? A regeneração. Então são as células que regeneram o quê? Os tecidos. Então nós temos essas células-tronco na gente. Epiteliais, né? As células hematopoéticas que dão origem ao sangue, aos diversos componentes do nosso sangue, tá? E aí você precisa de entender uma outra coisa. Todos nós que aqui estamos começamos como um zigoto. O zigoto sofreu mitoses e a partir daqui, das mitoses, também aconteceu a diferenciação, ou seja, foram se diferenciando os tecidos, formando os órgãos, né, e formando o sistema e o corpo inteiro. As células que compõem o nosso corpo são chamadas células somáticas. Somáticas do soma, do todo. E as células, entre as células somáticas, entre os órgãos da gente, existem as gônadas. Gônadas são testículos e ovários. Eu representei mais ou menos ali que o ovário estaria aqui dentro, testículo na bolsa escrotal, tá? Então as gônadas produzem os gametas, que são células produzidas para sair do corpo. Então olha só que importante. Toda célula somática, o DNA fica nela e fica no corpo. Toda célula gamética, o DNA fica dentro dela, mas é uma célula que sai do corpo. Então uma célula gamética, ela leva o DNA para fora do corpo da pessoa. Olha a importância de entender isso, tá?
Aqui você tem então o corpo com as estruturas somáticas, com os órgãos e sistemas, e todo o DNA, tudo que acontecer no DNA das células somáticas fica no corpo. E já o que acontece no DNA das células gaméticas tende a sair do corpo e passar para outro indivíduo, né? Gerar uma descendência. O texto ainda, a questão ainda falava da anemia, no caso uma anemia falciforme. O que é isso? Uma hemácia saudável, uma hemácia normal, ela tem esse aspecto de um disco bicôncavo. Hemácia é o glóbulo vermelho. O indivíduo que tem anemia falciforme, que é uma doença de natureza genética hereditária, a gente nem gosta de falar doença, a gente fala uma condição, tá? De natureza genética hereditária, o indivíduo tem hemácias falcêmicas, ela fica assim, em forma de foice, quando ela se conecta com o oxigênio. Então a hemácia normal, ela é assim, um disco bicôncavo, e a hemácia falcêmica assume essa forma de foice. Qual que é a tendência? Essa hemácia falcêmica é de circulação muito difícil pelo corpo, né, no sistema circulatório. Então essa hemácia falcêmica pode formar trombos, tá? Então ela está associada e tem o risco de formação de trombos e trombose, exatamente pela forma que ela tem, tá? O indivíduo, quando tem essa forma grave de anemia falciforme grave, ele pode vir a óbito exatamente pela condição das células falcêmicas. Ok? Então aqui você tem toda a construção teórica para poder resolver a questão e tudo que você precisaria na questão número 4. Agora vamos lá, bora sentar aqui e mudar aqui a telinha para você poder me ver aqui agora. Então olha só, vamos lá para a questão linda e maravilhosa agora, olhando para ela aqui, tá? Essa questão diz o seguinte, um indivíduo com anemia falciforme, uma anomalia genética autossômica e recessiva. A questão parece te levar para o lado do quê? Para o lado da genética, né? Mas não é, né? Recebeu um transplante de células tronco hematopoéticas. Células tronco hematopoéticas são as células da medula óssea, né? Que vão dar origem aos componentes sanguíneos. Fala assim, o transplante foi bem sucedido e os sintomas não se manifestaram mais. A anemia falciforme, lembra que eu te coloquei lá no quadro, é aquela anemia que forma hemácias falcêmicas. O indivíduo então produziu hemácias normais daqui para frente, não é isso? Então hemáciazinhas normais, bonitinhas, lindas e maravilhosas, esse indivíduo passa a produzir. Com base neste contexto, indique se há possibilidade de esse indivíduo transferir o alelo responsável, ou seja, o gene responsável pela anemia falciforme. A questão é, será que ele vai poder passar esse gene para frente? Será que esse gene passa para frente? Vamos ver? Então é o seguinte, é possível? Pensa agora comigo. Ele recebeu células somáticas. E conforme eu te disse no quadro, células somáticas não passam informação para frente. Logo, aquilo que já existia nele, que eram as células que produziam gametas e gametas com as informações que ele já tem, vão passar qual informação para frente? A informação do alelo mutante. Então, a resposta aqui é o qual? É sim. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, que está muito grande esse texto, né? Tá muito grossa essa caneta, né, Márcio Léo? Sim, vai passar para frente. É possível? É possível. Por quê? Uma vez que o indivíduo, mantém o quê? As características genéticas, apesar de ele estar, né? As características genéticas originais, ou seja, as características genéticas que ele tem, né? Que esse indivíduo tem. Certo? Então ele conserva as características dele. Então a informação genética dele não foi alterada. A informação genética dele continua a mesma, então ele passa para frente. Beleza? Você poderia responder assim de boa. O gabarito sugere coisa semelhante, né? O indivíduo mantém suas características genéticas originais. A professora, sua letra tá feia, tá? Eu vou melhorar essa letra, tá? Agora fala assim, em seguida, apresente o motivo pelo qual os indivíduos com essa doença são mais propensos a acidentes vasculares associados à trombose. Por quê? Essas hemácias, aqui as hemácias, que são hemácias falcêmicas, beleza? Tem difícil, tem aqui com acento, né? Difícil, você nunca faz uma letra feia igual a minha não, tá? Tem que fazer a letra bonita. Difícil o quê? Circulação. Aumentando o quê? Aumentando o
risco de... O que ele colocou lá? Trombose. Pronto, era simples a resposta. Ele falou assim, apresente o motivo. O motivo, qual que é? As hemácias têm difícil circulação. Acabou. É isso a questão. Faltou alguma coisa? Agora você pega e lê, ó. Com base nesse contexto, indique se há possibilidade. Sim, há a possibilidade. Ele conserva as características genéticas originais. Logo, vai passar para frente no meio dos gametas, né? Transmite por meio de gameta. Você poderia aprofundar um pouquinho mais, mas pouca coisa, tá? Justificando. Em seguida, apresente o motivo pelo qual o motivo. As hemácias falcêmicas têm difícil circulação e tendem à trombose. Pronto, acabou. Questão linda e maravilhosa, resolvida aí para você, né? Tá vendo? Tá gostando? Continua me seguindo que eu vou colocar o resto das questões aí para você. Valeu? Forte abraço!